Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí já em nosso canal, na nossa lição número 4. O Instituto Teológico Metanoem tem prazer em servi-los, lhes ajudando na Escola Bíblica Dominical. Quem vos fala aqui é o professor Ronald. Muito obrigado por você me permitir estar aí junto com você. Então, vamos aqui na nossa lição 4, o pecado e suas consequências. Nosso texto áureo está em Ezequiel 5, versículo 9, disse: E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Esse é nosso texto áureo. E a nossa verdade aplicada diz: é preciso andar em espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância. Esse é o nosso texto áureo da nossa revista Betel. Vamos lá, então, temos 3 objetivos. Nesses objetivos, diz assim: explicar acerca do pecado e suas consequências, explicar que a lei de Deus é inviolável e ressaltar que Deus é amor, mas também justiça. Nossas 3 referências tem Ezequiel 5, 7, 8 e 13, e você lê em casa, né? Nós já vamos para a matéria aqui na introdução. Diz assim: a doutrina do pecado perpassa as escrituras desde Gênesis 3. Infelizmente, muitos ignoram a realidade, gravidade e consequências do pecado. Tais pessoas minimizam, desprezam e deturpam a doutrina da salvação. Meus amados irmãos, veja, quando falamos de doutrina do pecado, a hamartiologia, realmente ele começa desde Gênesis, vai até Apocalipse. Na verdade, a história da humanidade praticamente é a história da redenção da humanidade do pecado, né? E eu coloquei na nossa nos primeiros slides aqui, na nossa capa, esse alvo, né? Aqui, esse. Veja, quando eu coloquei esse alvo aqui, é que no mundo grego, né, quando nasce assim essa palavra, né, é traduzido do hebraico, é traduzido para o grego, né, a Bíblia do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, tá? Aí se usa a palavra hamartia, né, que é errar o alvo. Mas como é que esse negócio de errar o alvo? É que na antiga Grécia havia competição, tá? De tiro ao alvo, né? Com arco e flecha, tá? E havia prêmios gigantescos para quem acertasse no alvo. Então, o que acontece? Tipo assim, hoje, eu vou dizer assim, 1 milhão, tá? 1 milhão de reais, né? Para quem acertar o alvo. Então, o que acontece? Imagina se você, né, eu digo, se você vai ganhar 1 milhão ainda hoje, né, se você acertar o alvo, tá? Aí você pensa, né, o que que eu vou fazer com 1 milhão? Meu Deus, né? Dá para dar uma ajudinha boa, né? 1 milhão dá para ajudar, não dá? Então, só que quando, né, a pessoa, você, tá, pega o seu arco, sua flecha e vai atirar, né? Você erra por pouca coisa, mas erra. Qual a sensação disso, né? De você ter perdido assim 1 milhão por um pequeno erro? A minha pergunta aqui é, diante disso que você está pensando, qual a sensação de perder 1 milhão porque você não acertou o alvo? A minha pergunta é: próxima vez, você vai querer errar de novo? Ou você vai treinar e se esforçar para não mais errar? Tá? Então,
quando a palavra hamartia, né, justamente tem este sentimento de que quando eu descubro que quando eu erro o alvo, isso me traz percas gigantescas, tá? Eu vou fazer o máximo possível de esforço para a próxima vez, tá? Eu não errar mais, ok? Então, pensa nisso, tá? Quando falamos da doutrina do pecado, tá? O ser humano, né? Ele pecou e de Gênesis 3 até o final, né? Apocalipse, nós temos uma história que nos conta a história da salvação, que é a história do pecado, suas consequências e como isso, tá, perpassa todas essas escrituras. Pecado e suas consequências. A revelação dos pecados de Israel, o juízo é a ira de Deus, e os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. Veja, Hebreus 8:12 diz assim: de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. E em João 5:14 diz: depois Jesus se encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então, assim como eu expliquei da hamartia, né, do mundo grego, errar o alvo traz prejuízos, né? E é justamente essa a ideia bíblica, né? Você vai ver em Gênesis 3 que Adão e Eva viviam no jardim, era um paraíso, tá? Mas eles perderam o paraíso porque erraram a vontade de Deus, tá? Então, Jesus, aqui em João 5, ele disse que o pecado trouxe consequência àquela pessoa. Aquela pessoa estava enferma, estava doente por muito tempo. E Jesus disse que foi por causa, né, do pecado, tá? Não estou dizendo que toda doença é consequência do pecado, assim, casos particulares. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o pecado permitiu a entrada da fraqueza física no nosso universo, tá? Perceba isso, ok? Então, quando nós estávamos ligados a Deus, tá? Nós tínhamos o quê? A fonte da saúde, da vida, né? Vinha para o ser humano, tá? Como se isso aqui fosse Adão e Eva, né? E isso aqui é Deus, tá? Estava ligado. Então, havia uma transmissão de vida. Mas quando o homem peca, se separa de Deus, então não há mais essa transmissão, tá? Então, aí este corpo, sem estar ligado naquilo que ele gera vida, energia, vida, então o que acontece com esse corpo aqui? Definha, morre, tá? Então é isso que o pecado traz, as consequências, né? Mas quando nós vemos Cristo na cruz, tá? Que morreu por nós, então disse: dos seus pecados e prevaricações não me lembrarei mais. Então nós voltamos a ligar a Cristo, ok? Então, 1.1, a revelação dos pecados de Israel. Em Gênesis 3:11 diz: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Veja, quando o Senhor pergunta, né, quem te mostrou que estavas nu? Né? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Quando o Senhor pergunta isso, ele não está requerendo uma explicação como resposta. Ele não quer um argumento teológico. Não. A única coisa que Deus quer é uma aceitação, tá? Uma aceitação de que Adão diga: eu errei. Então, isso é de suma importância em nosso relacionamento com Deus, porque eu sei que vocês já sabem que Deus já sabia, porque Deus é onisciente, Deus conhece tudo. Deus já sabia que Adão errou. Só que ele quer que Adão aceite seu estado, tá? Seu estado em que ele se encontra.
Então, uma coisa muito importante entender aqui é que não dá para eu enganar Deus, tá? É melhor eu aceitar meu estado e viver uma nova experiência com Deus, tá? Na minha vida, né? De relacionamento com Deus. Então, aqui, vamos aqui. Diz assim, é fundamental que o pecado seja exposto para percebermos o estado em que estamos e aceitemos esse estado para entrarmos em processo de cura. Você percebe isso? Quando Deus pergunta, né, o Adão, né, você comeu, né? É como se Deus estivesse colocando justamente essa imagem que eu coloquei do médico, né? Deixa eu ver aqui, como é que você está? Como está esse coração? Como está essa tua vida? Então, eu preciso perceber, aceitar, tá, o meu estado, né? Se o médico, por exemplo, né, o médico faz toda uma análise em você, olha e diz assim, olha, você tem um tumor dentro de você e precisa ser retirado, tá? Aí você diz, não, eu não aceito isso, eu não tenho, né? A não aceitação não é simplesmente que isso aí, né, vai fazer que suma o tumor, tá? Ou você aceita que você precisa de uma intervenção médica, ou nada feito. O médico não pode fazer nada por você sem você aceitar teu estado, tá? Deus não pode fazer nada por nós enquanto nós não aceitamos o nosso estado que estamos. Tá? Só Deus pode fazer algo, tá? Nós permitimos que Deus faça algo na nossa vida quando nós aceitamos o nosso estado. E isso é importantíssimo porque Deus não invade as nossas vidas. Deus não é alguém que vai forçar a nossa libertação do pecado ou a nossa cura, não. Eu preciso, antes de tudo, aceitar o estado em que estou. O juízo e a ira de Deus. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo divino. Evans, ele diz que a ira de Deus é um assunto, não é um assunto fácil de tratar, mas faz parte integrante da sua natureza. Ela nos livra das consequências piores, né? Como uma cirurgia, que eu disse. Tá? Então, se o médico diz assim, olha, você está com tumor, nós vamos abrir, fazer a cirurgia e tirar isso. Tá? O que o médico está fazendo é um ato de amor. Né? Para ajudar você, né? Estar em um estado melhor no futuro. Então, é interessante, né? Porque ele vai cortar, né? Ele vai abrir, né? O teu corpo, mas não é por maldade. Você percebe isso? Tá? É importantíssimo eu entender, então, que às vezes Deus, né, permite que eu passe alguma circunstância, tá? Não estou falando necessariamente de enfermidade, tá? Passe uma circunstância desafiadora, tá? Para que eu reconheça, né, que eu preciso da intervenção de Deus na minha vida. Os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. A punição veio com a destruição de Jerusalém, muitos foram mortos, outros levados ao exílio e um pequeno grupo deixado em um ambiente de destruição. A punição é o ato de amor, como cirurgia, onde o objetivo é tirar o tumor. Tá? Então, quando eu tenho um valor, tá? O valor diante do médico, o que tem mais valor? Né? O teu conforto, ou seja, você não ser cortado ou cortada, ou a tua vida. Né? Então, o maior valor é a tua vida. Tá? Então, o médico diz, nós vamos ter que fazer cirurgia, ou talvez não seja corte, mas outro tratamento, mas vamos ter que fazer o tratamento para que você tenha vida. Tá? Então,
a punição, né, vem, às vezes, tá, com um propósito maior. Tá? Eu reconheço aí, diante da dor, e é um caso assim, muito sério, que a maioria de nós, seres humanos, a maioria de nós, tá, esperamos que a coisa aperte, doa na alma, para que nós dissemos assim, tudo bem, eu aceito, eu preciso de ajuda, né? Não seria mais fácil se nós, a cada dia, a cada momento que nós percebemos que saímos da rota, imediatamente nós coloquemos na posição de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu aceito o meu estado, me ajuda, não seria mais fácil? Mas na maioria das vezes não é assim, né? Na maioria das vezes nós deixamos que o negócio, né, aperte, o problema chegue assim no ponto mais forte, né? Aí nós clamamos. Né? É uma pena, mas a maioria dos seres humanos somos assim. A palavra de Deus permanece para sempre. O pecado deliberado é uma afronta a Deus. Pecadores quanto ao nível de revelação que possui, é Israel, uma nação escolhida, mas um povo ingrato. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Meus amados irmãos e irmãs, tá? Perceba, Deus permite que você escolha a semente que você vai plantar. Agora, a colheita é inevitável. Você vai plantar feijão, vai colher feijão. Tá? Não tem como você ou eu plantar feijão e colher melancia. Isso é impossível. Tá? Então, da semente que semeamos, colhemos. Então, Deus não se deixa escarnecer. Tá? Por isso, eu tenho que ter cuidado para não semear contendas, né? Ventos, tá? Senão eu colho tempestades, porque sempre a colheita vem em mais quantidade. Pecado deliberado é uma afronta a Deus. Muitos dizem que são nascidos de Deus, mas pecam deliberadamente, satisfazendo assim seus desejos pecaminosos. Em Provérbios 6:18, disse que o coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apresam a correr para o mal. Então, a pessoa, deliberadamente, é justamente isso, quando a pessoa fica colocando no coração, valorizando pensamentos, tá, viciosos. Tá? Pensamento vicioso é que está acostumado a viver nisso, busca isso, né, por um prazer que lhe dá esse comportamento, essa atitude. E ele corre para isso, é um vício. Tá? Então, vamos pensar bem. Tá? Um porquinho, né, um porco, né, ele tem prazer na lama porque faz parte da natureza dela. Faz parte da natureza do porco, a lama. Tá? Não tem como a gente questionar isso. Mas uma ovelha não é assim. Então, é muito importante que você se perceba. Tá? Você, como ovelha de Cristo, né, não é da tua natureza estar na lama, no pecado. Agora, quem tem prazer no pecado é igual ao porquinho. Né? A natureza dele está no prazer do pecado. E quem tem prazer no pecado, João disse que a semente de Deus não está nela. Pecadores quanto ao nível de revelação que possuem. Né? Quem é conhecedor se torna mais culpado porque conhece a verdade e não poderá escapar do juízo de Deus. Em Lucas 12:47, diz: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Tá? Então, é interessante porque Deus, né, ele sabe o que eu sei. Né? Tá? Não estamos dizendo que a ignorância é melhor que o conhecimento, tá? Não. Mas se eu sei qual é a vontade de Deus, intencionalmente errar, é mais açoites. Tá? Agora, se eu não sei, é menos, porque errou sem saber que errou. Né? É uma questão
Uma criança, às vezes, pode fazer um erro, né? Mas não sabe o que é certo ou errado em determinadas circunstâncias. Tá? Agora, um adulto é diferente. Então, por isso, tá? Aqui diz que os pecadores quanto ao nível de revelação que possuem. Israel é uma nação escolhida, mas um povo ingrato. Apesar de Israel ser escolhido para um propósito nos planos de Deus, não significava que Deus iria ficar indiferente a um viver contrário à sua palavra revelada. Ao contrário, aí eles têm uma responsabilidade, tá? Então, Israel pensava, né, que, como falamos na anterior passada, só porque são escolhidos de Deus, né, Deus ia, né, passar um paninho quente, como disse. Jesus, em Lucas 12:49, ele disse: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está acesso. Né? Porque ele está se referindo que quando ele traz, tá, a verdade, o ensino verdadeiro, essa absorção do ensino verdadeiro traz responsabilidades. Tá? Então, privilégios trazem responsabilidade. Jesus trouxe umas revelações profundas para as pessoas que estavam nesse contexto com ele e disse: agora eu estou trazendo fogo. Né? Fogo por quê? Porque esses privilégios que vocês têm de ouvir é responsabilidade junto que vem. Tá? Se vocês fizerem, muito bem. Se não fizerem, tá? É juízo. Tá? O amor de Deus é sua justiça. Amor versus justiça. Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. E é necessário que um constante autoexame. Quem corrige é porque ama. Né? Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Né? Eu tenho certeza que se você tem filho, né, se você o ama, você corrige. Tá? Agora, você, por mais que você admire o filho do vizinho, você não vai lá corrigir, açoitar, né, o filho do vizinho, né? Senão você vai apanhar. Né? Não existe isso. Tá? Então, a gente só corrige o nosso filho dentro de casa. Né? Não corrige o filho do vizinho. Então, se o Senhor, né, ou se você é filho de Deus, né, certamente você está se colocando debaixo da correção de Deus. Amor versus justiça. Deus é amor. Isso é importantíssimo. Deus não tem amor. Ele é feito de amor. Tá? Ele é amor. Porque nele, no Evangelho de Cristo, né, está escrito no versículo 16, tá? Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É muito bonito isto, né? Porque Deus exige uma justiça, tá? Assim, a nível perfeição, né? Mas nós não temos condições, tá? Mas ao mesmo tempo que Deus se exige, Ele mesmo providencia essa justiça, tá? Por isso, no Evangelho de Cristo, né, se descobre a justiça de Deus. Isto Cristo morre por nós, em nosso lugar. Jesus supre o nível de justiça que Deus exige. Então, quando eu aceito Jesus, tá? Aí eu aceito a sua justiça na minha vida. Então, o justo viverá da fé. Tá? Isto é, eu creio que Jesus levou sobre si meus pecados, tá? Ele morreu em meu lugar, aí a justiça de Cristo é creditado na minha conta. Veja em Salmos 85, 10, diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Veja, então, é justamente isso que diz em Romanos, tá? Porque nele, no Evangelho de Cristo, se revela a justiça de Deus. Tá? Veja, lá na cruz, né, está revelado o amor, a misericórdia de Deus de um lado,
e de outro lado a verdade. Deus se exige, né, que o salário do pecado seja a morte. E de um lado está a misericórdia de Deus. Veja, de um lado está a justiça de Deus, de outro lado está a paz que Deus tem para o homem. E esses dois pontos se encontram na cruz, se beijam na cruz. Tá? Jesus, justamente, é o cumprimento desse salmo. Em Cristo, tá, se encontram a justiça e a paz. Deus faz justiça, né? Executa o pecado, ao mesmo tempo te dá paz, né? Paz que o mundo não pode te dar. Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. É possível confundir o verdadeiro arrependimento com remorso, tristeza ou reconhecimento. Veja, arrependimento do grego metanoeo, tá? É mudança de ponto de vista, de pensamento e de propósito. Ou seja, é um repensar o pensamento. Isso é arrependimento, tá? E eu entender, né, que eu errei. Eu penso, nossa, eu fiz pensando que estava certo. Eu pensei que isso me dá vantagem. Não, mas não me dá vantagem. O pecado me faz perder. Ou seja, quando eu errei o alvo, lembrando do nosso exemplo que demos no início, tá? Quando eu erro o alvo, eu perco mais do que R$1 milhão. Eu perco a presença de Deus, a bênção de Deus. Tá? Então, o arrependimento é eu entender isso, repensar isto. Rapaz, eu não vou errar mais, não. Eu não quero perder mais, não. Eu creio que você não quer perder R$1 milhão. E a presença de Deus é muito, muito mais do que isso, tá bom? É necessário um constante autoexame. Deus constantemente procurou despertar o povo de Israel para pensar sobre o estado espiritual em que se encontrava. Mesmo no cativeiro, muitos ainda não estavam entendendo que estavam sendo disciplinados pelo Senhor. Então, meu amado, perceba que as pessoas demoram a pensar seus pensamentos. Nós temos preguiça de pensar nos seus pensamentos. Então, é tão fácil a gente olhar para os outros e jogar a culpa nos outros, do que nós olhar para nós e dizer, puxa vida, eu contribuí para estar no estado que eu estou. Eu sou o ator principal no palco da minha vida. Tá? Não são os outros, eu que sou. Tá? Então, é importante a gente aceitar nossa responsabilidade, nosso estado atual que estamos, porque só a partir daí pode iniciar o processo de mudança. Porque se eu sei em que estado eu estou hoje, então eu tenho agora um foco em que estado eu quero estar amanhã. Qual o teu objetivo de vida depende muito de você honestamente, com você mesmo, com você mesma, reconhecer em que estado você está. Amém? Meus amados, vamos examinar-nos a nós mesmos. Vamos, como diz aqui em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já está reprovados. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele enfatiza. É você com você. Examine. Tá? Olha você. Né? Se atreva a se olhar no espelho e encarar você. Tá? Qual é o teu estado? Em que estado você está? Tenho certeza que isso vai mudar a tua história, a tua vida. Bom, nós explicamos acerca do pecado, as suas consequências, explicamos que a lei de Deus é inviolável e ressaltamos que Deus é amor, mas também justiça. Amém, meus amados? Deus vos abençoe. Uma boa EBD. Eu deixei para vocês
nesse próximo domingo, né, seria uma bênção. Então, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e abençoe vidas. E eu lembro a você que esses slides estão em PDF, né? Ou está aí disponível para você, tá? Esses slides você pode baixar e usar na tua EBD, ou no mínimo, você pode baixar no teu celular e usar como guia também na hora da escola bíblica para você. Amém?